Pronto. A professora Cláudia saiu, foi? Ela só fez fechar as mãos com a cara, não tá aí. Vai botar assim. Deixa eu ver aqui. A Nadine não tá aqui ainda não, né, Anne? Não, mas vou falar aqui com ela. Eu tô aqui, viu? Quando for começar, eu ligo minha câmera. Tá bom. Tu fala com ela, Anne, que aí qualquer coisa a gente começa logo com os professores se apresentando. E Pode aí... começar, porque eles vão Aí falar depois vai primeiro. tu, né? Aí por último ela, né? É. Pronto. Pois, professora Cláudia, a gente vai iniciar. Pode ligar a câmera de novo. Bota Tô casaco, ligada. tira casaco. Tô Boa ligada. tarde aos participantes, né, daqui da nossa tarde. E tanto o pessoal que vai compor a mesa, né, quanto os alunos que estão aqui presentes. Boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora falando, né, sobre o concurso de habitação que a professora Cláudia iniciou. Aliás, que a professora Cláudia orientou as alunas Anne e Nadine, tá? Como vocês viram também ali nas nossas divulgações. E aí a gente também está compondo a nossa mesa o professor Leonardo Araújo. E aí a gente vai iniciar agora com as apresentações dos professores. A professora Cláudia pode iniciar, por gentileza. Tá apresentando. Tem só os íntimos aqui, né? Tem só nós, mas aí formalidade, Olá. né? Gente, boa tarde. Vou agradecer de novo, porque eu acabei de sair da oficina, estou entrando agora na palestra, na mesa, né? Lembrando da mesa. E mais tarde tem outra mesa com a Liene, né? Então, hoje, vocês do CA foram maravilhosos comigo. A gente gosta de usar mesmo os professores. Gente, o nosso tempo é curto. Só para que vocês que estão assistindo, eu conversei com o Léo, conversei também com a Anne, né? E a Nadine que ainda está entrando. Só para otimizar e vocês entenderem a dinâmica dessa mesa, na verdade, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre a habitação, né? Acho que hoje de manhã eu tive com um aluno egresso, o Alessandro, que até foi convidado aqui também para jornal, e ele estava falando que nunca teve tanta reforma no escritório dele como agora nesse período de pandemia. Né? Então, as pessoas perceberam as suas casas. Né? Se antes a gente passava o dia fora e usava a casa só para dormir, agora a casa ela se tornou o núcleo de tudo. Então, a casa nunca teve tanta importância quanto nos dias atuais. Então, a gente vai fazer uma discussão a partir de um concurso que teve. Eu vou explicar o meu papel aqui, eu vou usar uns 10, 15 minutos só no máximo. Talvez nem isso, eu vou tentar otimizar para dar tempo das meninas e para o Léo, que é de fato os convidados dessa mesa. Né? Então, essa discussão que a gente vai ter sobre a habitação e sobre psicologia ambiental vem desse contexto de Covid, por intermédio de um concurso. Eu vou explicar um pouquinho o que era a ideia do concurso, né? Algumas equipes aqui da Unicatólica se manifestaram no interesse de participar, e aí a professora e a coordenadora do curso, Manuela, pediu que eu coordenasse as equipes interessadas em participar do concurso. No final, ficou só Anne e Nadine nesse concurso, e eu ajudei a coordenar, meio caótico, em meio à pandemia também, né? Mas as meninas desenvolveram um projeto e participaram desse concurso produzido o Centro Universitário Unifametro. Então, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica do concurso. As meninas vão compartilhar conosco a proposta que ela desenvolveu. E o Léo, que é professor do curso de psicologia, né? Está fazendo doutorado e tudo mais. Ele trabalha na parte da psicologia ambiental e vai trazer uma colaboração com essa discussão, né, da influência do ambiente, do espaço, né,
no usuário desse espaço. Então, a gente vai fechar essa roda com o Leonardo a partir do que a gente for mostrando e conversando, ele vai fazendo esse diálogo, tecendo, né, essa rede com a gente aqui da arquitetura. Tá? Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, no meio da pandemia, os alunos estavam bem desestimulados, né? O Davi Ramalho, que foi professor aqui da instituição, agora é professor da Unifametro, estão percebendo que os meninos estavam bem desestimulados com o exercício do ensino remoto e tudo mais, tiveram a ideia de lançar um concurso de projeto. Então, a ideia, né, era fazer, primeiramente, um concurso voltado a todos os estudantes de curso superior de arquitetura e urbanismo do estado do Ceará. Então, era um concurso, assim, local, no sentido que era só o estado, né, que estava incluso. E aí, a ideia do concurso era promover a criatividade, né, e a reflexão acerca da habitação em tempos de pandemia, que era o nosso caso atual. Então, como a habitação sempre foi uma temática que foi relevante e importante dentro da discussão arquitetônica, tanto é que o primeiro projeto arquitetônico que vocês fazem é o PA1, é uma habitação, então acharam por bem trazer essa discussão e atualizar os contextos em que essa habitação hoje em dia deve ser pensada, né? E aí, a Unifametro lançou esse concurso, né? Era uma residência unifamiliar que deveria ser localizada na cidade de Fortaleza, né? E aí as equipes elas deveriam, então, apresentar propostas de uma unidade habitacional com soluções projetuais e a criação de um espaço doméstico adequado para o novo cenário, dentro dos parâmetros definidos pelo edital que a Unifametro lançou. Certo? Que aí não convém aqui, a gente está lendo o edital, né? E aí o que é bacana foram perceber as possíveis, não tem como eu abrir aqui, mas a gente tem como depois ver lá no site da Unifametro algumas das ideias que foram apresentadas. Acho que lá não estão todas que participaram, mas algumas, né, ideias foram disponibilizadas depois. Esses projetos eles foram analisados por uma equipe de professores e de convidados que a Unifametro selecionou. O Davi, por exemplo, como estava da organização, ele não avaliou, né? Então, alguns criaram um concurso, outros avaliaram, foi um negócio bem organizado. E foi bacana, porque eu estou na Unicatólica, vai fazer 8 anos, né? Que o tempo voa. Tá? Já vai fazer 8 anos que eu estou na instituição e eu nunca tinha visto os alunos se mobilizarem para participar de um concurso de ideias. Porque antes de ser um concurso só de projeto, ele era um concurso de ideias, onde a discussão era muito mais em cima do processo de criação do que exatamente do desenho, né? Do desenho no sentido, essa linha ela tem traço grosso, traço fino, aqui é pontilhado, aqui está faltando. Não, a discussão era de processo. Então, eu achei muito bacana participar, né? As meninas também estavam exaustas no final do processo, porque tinha que dar conta do concurso, mas também tinha todas as disciplinas para fazer e todos os psicológicos abalados da pandemia, do início da pandemia. Né? Porque agora eu acho assim que o psicológico está afetado, mas a gente está seguindo no automático, que quase, né? A gente meio que se anestesiou e se acomodou. Mas no começo eu acho que foi uma pancada muito grande, né? Pegou a gente de surpresa. Então, no meio desse contexto de readequação das disciplinas, do remoto, as meninas receberam esse desafio de fazer o projeto. E eu queria que elas apresentassem um pouquinho para vocês do que era a proposta, né? Do que foi a proposta e os resultados e os desdobramentos disso, para que, então, o próprio Léo tenha também aí um material fértil para fazer um fechamento dessa discussão.
tá certo? Eu vou passar a palavra para as meninas. Se ao final da apresentação delas eu perceber que elas esqueceram alguma coisa, ou por nervosismo, ou com medo de extrapolar o tempo, eu faço algum tipo de intervenção, mas eu não vou interromper vocês, não, tá bom? Pode falar, pode começar, Ana. Tá bom. Boa tarde, gente. Meu nome é Anne, sou aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicatólica e a gente vai dar início à apresentação do concurso. Lembrando que do concurso participou eu, a Nadine e a Irla. Aí, para a apresentação da jornal, ficou de apresentar somente eu e a Nadine. Aí pode se apresentar, Nadine, enquanto eu coloco para compartilhar. Oi, gente, como já foi falado, né? Meu nome é Nadine e eu nem sabia que a Anne ia falar, mas ainda bem que ela falou sobre a Irla, né? Porque é muito importante a gente estar trazendo aqui também todos os participantes, mesmo que a gente só esteja apresentando somente nós duas, mas é muito importante trazer que a Irla fez a participação também juntamente com a gente no final do processo, porque realmente, que nem a Cláudia falou, foi muito apertado. Tanto que a gente foi somente, acho que umas 3 semanas que realmente a gente produziu. O concurso já estava rolando há um tempo, eu entrei meio que do nada, e a gente começou a fazer, e vamos fazer com aquele entusiasmo mesmo, que a Cláudia falou, de que realmente a gente queria fazer aquilo, porque era um diferencial, era um concurso que era fechado só para o Ceará. Então, a gente vê muitos concursos que são abertos e a gente fica desestimulado, muitas vezes a gente tem medo, até não vamos ganhar, mas é tão bom a participação, é tão bom entregar algo, é tão bom fazer algo, e o aprendizado que a gente tem em meio a todo o processo, que realmente, até de não ganhar, de não ser terceiro, segundo, primeiro, é realmente muito bom ver o crescimento em meio a todo o processo, né? Então, a Anne vai apresentar aí e vai começar com a palavra. Vocês estão vendo, né, a tela? Sim, sim. Sim, Ana. Aqui, né, um pequeno spoiler da nossa residência. E aí, como já foi dito, a nossa orientadora foi a Cláudia Salles e nós vamos dar início, né? Qual foi o objetivo do concurso? Bom, ele foi o primeiro concurso estadual da Unifametro, com o nome de Ideias em Arquitetura e o tema a habitação pós-pandemia. O seu objetivo era uma residência familiar, situada no contexto urbano, onde ela apresentasse soluções que fossem aptas para as demandas que irão surgir na pós-pandemia, né, do Covid. E também contribuir para essa discussão sobre as novas formas de morar no mundo pós-pandemia. Um dos critérios que foi pedido no edital é que a área construída fosse entre 65 metros quadrados e 130, também que houvesse os recuos obrigatórios, tanto de frente, de fundo e para a janela, né, para ventilação, e o gabarito até 9 metros de altura. Também foi pedido o memorial, onde eles colocaram essas 3 perguntas e para a gente acabar respondendo se realmente a nossa habitação seguiu todo esse processo que ele pediu. A primeira pergunta é como se dará a relação entre espaços de trabalho e espaços de moradia, porque a pandemia fez com que as pessoas não pudessem mais ir para o seu trabalho e acabassem trabalhando em casa. E a gente sabe que a maioria das residências atuais não foram feitas para a pessoa trabalhar em casa, né? E qual a importância da ventilação e se haverá o isolamento dentro da residência, né? Algum espaço para esse isolamento. E tanto essa importância da ventilação como esse espaço do isolamento, a gente conseguiu colocar no nosso projeto.
Aí o partido arquitetônico, a Nadine vai falar. Bom, pessoal, o nosso partido arquitetônico foi até induzido também, posto assim pela Cláudia, por um novo pensamento, sabe? Porque a gente, como sendo um estado assim, realmente de grande parte de sertão nordestino, a gente ia saber que muitas das residências que iam trazer aspectos de modernismo, de todos esses aspectos que hoje em dia, se tornam característicos de realmente de outra, fora do nosso padrão. Porque se você for realmente nos sertões, nas regiões mais gerais do Ceará, você não vai encontrar tantas, vai encontrar agora nas novas moradias, mas o que é que você se encontrava tanto antes? Eram as casas mais, entre aspas, normais, eram as casas com materiais mais utilizados, mais apresentáveis, mais econômicos, até para moradia de conforto, porque nossa realidade é totalmente diferente da realidade do Sul, que lá eles utilizam o vidro para ter maior inclusão de insolação, né? E aqui a gente não usa. Então, nosso partido principal era, junto com os aspectos da Covid, junto com os pontos que a gente trazia para impor uma melhor habitação, um fluxo, até melhor para a parte aí Ai, a Anne mudou, aí eu me perdi. Eu sem querer cliquei aqui, foi mal. Pois é. Aí, nesse ponto, a gente queria trazer o sertão. Poderia a gente até não ganhar, poderia ficar no terceiro lugar, no segundo, mas a gente queria trazer aspectos, a gente queria trazer a moradia real que está introduzida em toda essa nossa realidade. Porque o principal era a gente apresentar que os materiais e esses aspectos do sertão, eles não são tão ultrapassados, eles não deixaram de ser utilizados. E trazer aspectos que a gente possa, poxa, como arquiteto, porque só o bom é o moderno, é o contemporâneo, porque aqui eu não posso trazer aspectos que antes foram utilizados, como o tijolo de adobe, até a parte de pilão, o cimento queimado, por que isso não pode se tornar uma coisa boa, um novo método, uma nova inclusão? Por que ele foi tão taxado que não pode ser reutilizado de melhores formas, não pode ser trazido novamente à tona como o melhor da arquitetura? Então, o ponto principal que a gente quis trazer é que não precisa ficar lá, não precisa ser só aquelas casas de antigamente, não precisa ser só uma realidade de antigamente que você olha e você vê, é de antigamente, né? Legal, tem quantos anos essa casa? Por que ela tem que ter tantos anos assim? Por que ela não pode ser construída hoje com tijolo de adobe, com a coberta, com a varanda diferenciada, com cimento diferente, com janelas que são introduzidas de formas coloridas, que nem são utilizadas muitas vezes nos sertões que a gente vê. Então, a gente quis trazer a outra opinião. Então, é muito fácil você trazer ótimas instalações, ótimas residências com material novo, mas porque o quão bom você é arquiteto para trazer uma nova residência com materiais ultrapassados, que são taxados de ultrapassados. O quão bom você faz uma boa arquitetura que ninguém imagina. Então, o nosso partido arquitetônico foi esse. Foi de trazer o velho como novo e ainda melhorado. E de forma que até mesmo o nosso fluxo, a nossa distribuição em relação ao novo agora, o novo momento, ele possa se juntar com o sertanejo, certo? Porque muitas vezes as novas residências, elas são postas como o ápice de que somente tem que ser aquela direção, somente tem que ser aqueles materiais, somente daquele jeito. E a gente quis introduzir, como até diz esses pontos aí, o sertão nordestino, a cultura, o pertencimento que foi esquecido e foi taxado de subdesenvolvido e tudo mais. Então, a gente quis propor a casa realmente sertaneja. Pode passar. Inclusive, foi um assunto que eu toquei hoje, né, com a professora Cláudia, quando ela falou que atualmente você não encontra tanto aluno de arquitetura ou
casas, não encontra casas com o telhado, entendeu? O telhado normal mesmo, de telha cerâmica, sempre é aquilo de laje, platibanda, e acaba realmente esquecendo esse passado, essa cultura, e deixando o pertencimento de lado, né? E aqui eu trago as referências. Bom, a nossa primeira referência dessa casinha aqui começou com essa questão do alpendre, da rede, dessas esquadrias em tons vibrantes, né? Nesse tom azul, porque é muito comum, creio eu que a maioria já viu casa que tenha essas esquadrias de uma cor diferente. Outra referência foi a questão do tijolo de adobe. Tanto ele exposto, né, como na estrutura também. E aqui a parte desse telhado shed. Creio eu que se fala assim. Eu sempre falei assim, então. Onde é possível também ver no sertão essa volumetria da casa, né? Onde esse telhado ele permite ter tanto a ventilação natural como a iluminação, que foi algo que foi pedido no concurso também. Outras referências aqui nessa primeira imagem continua mostrando uma casa bem nordestina, né, com essas esquadrias. E outro ponto que a gente colocou na nossa casa é que toda residência vai ter o piso de cimento queimado. E eu sei que é um piso que a Cláudia ela gosta muito. E o piso de cimento queimado ele proporciona tanto aquelas lembranças do passado que eu digo porque pelo menos na minha casa, até um tempo desse ainda era cimento queimado. E os meus pais, eles preferiram trocar o cimento queimado para colocar cerâmica, né? E aí ele traz tanto esse pertencimento como melhora, né? O clima, no caso, porque ele é bem geladinho. E essa referência aqui eu acho ela bastante interessante, porque a gente conseguiu pegar uma coisa que talvez passasse despercebida nos olhos de alguma pessoa e colocar no nosso projeto. Creio eu que todo mundo que viaja e fica olhando o caminho já viu na estrada aqueles terrenos ou aquela casa mesmo dividida por essa madeira. O nome é biriba. Por esses galhos, né, onde eles fazem um contorno do terreno da casa. E a gente conseguiu pegar essa referência da madeira biriba para fazer um pergolado da nossa garagem, que a gente vai estar mostrando mais à frente. E os materiais? Bom, aqui o tijolo de adobe, que ele funciona. Uma das vantagens dele é porque, além dele ser sustentável, ele também é isolante térmico. E a gente usou ele para a estrutura, como eu já havia dito, e para deixar realmente exposto, para deixar visível. Aqui eu coloquei um modelo uma referência, né, de como ficou mais ou menos o nosso pergolado. Aqui eu extraí essa imagem da internet, só para vocês terem realmente uma base do que a gente pensou. Mais à frente a gente vai estar mostrando no render. E para a parte do telhado, usamos as ripas, né, de madeira maçaranduba, que também é encontrada no Nordeste. E outra coisa muito comum foi a telha cerâmica, além dela servir também como isolante térmico, né? E um dos motivos da gente ter escolhido esses materiais, porque, por exemplo, o tijolo de adobe, ele pode ser feito por pessoas que residem no local, que trabalham artesanalmente com esse tipo de tijolo. Ou seja, é de mais acesso, sabe? Tem mais facilidade. E a ventilação... Eu estou indo muito rápido? Não, eu não tô achando. Não, tá tranquilo. Ah, ótimo.
E a parte da vegetação, nós buscamos também pegar algumas referências e vegetação do Nordeste, né? No caso, a bromélia, o coco-babão, que ele parece uma... Peraí, eu esqueci o nome. Não é palmeira, uma carnaúba, eu acho que é. Só que ele é de um tamanho menor, e assim a gente conseguiu colocar no nosso projeto essa flor de jitirana, que é bastante comum também. E não poderia faltar a coroa de frade e os restantes do cacto, né? Que é muito comum no nosso sertão. Bom, aqui a gente tem o nosso programa de necessidades, que foi realmente estruturado. Demorou, parece uma coisa tão simples, gente, mas foi demorado porque uma coisa não dava certo com o novo hoje, que não dava certo com, antigamente usava, mas agora não usa mais porque tem a parte do coronavírus e não pode utilizar e não pode cruzar e tudo mais, então a gente refez e fez e tudo mais, e sempre tinha detalhes que a gente precisava tirar, porque não poderia ser utilizada agora, nesses momentos. Então, a gente foi modificando até chegar nesse ponto, em que a gente tem o setor social, né, com a sala de jantar, a sala de estar, o lavabo e a cozinha, o setor de serviço com a despensa, lavanderia e a garagem, o setor íntimo com a suíte do casal, WC1, WC2 e a suíte de isolamento, que foi proposto, né, o setor privado, que era o escritório. O jardim a gente dividiu, porque são em partes diferentes, a gente não queria colocar só um, e queria, sim, propor ambientes realmente que eles ficassem dispostos e tivessem um pensamento para cada jardim. Então, foi o jardim principal, o jardim central e o jardim de verão. De verão, assim, né, porque sempre é verão aqui, mas tudo bem. A circulação, que é a externa, interna e o próprio alpendre, e o setor de lazer, que tem o espaço de convivência mesmo. Pode passar. Bom, aqui a gente tem a parte, tipo, da residência mesmo, não é o lote inteiro, mas sim a própria residência, que... Ai, não vão ver meu mouse, mas, enfim, essa parte... Vou guiando aqui, vai. Pronto, essa parte azul é a parte da sala de jantar, a parte realmente da entrada, né, quando se inicia ali a residência, com a sala de estar, e ali tem o lavabo social também. A parte, juntamente ali, né, com a parte azul, que é a social, é a parte de serviço com dispensa, cozinha e lavanderia. Tem o escritório também, um pouco da parte principal, do jardim principal mesmo, que é aquele mais central, e no final da residência, a parte de suíte, já para propor um distanciamento, ficou para a parte final da casa, mesmo para ser um local mesmo íntimo. Foi isso. Pode mudar. Eu vou dar início aqui na planta baixa, onde logo aqui na fachada externa a gente teve esse acesso principal, né? E logo ao lado o acesso da garagem. No nosso acesso principal, ele tem essa vista do jardim bastante ampla, além de ter banquinhos, né? Porque normalmente as pessoas ou sentam na calçada com cadeira, ou então naquela parte da varandinha da casa, né? Aí, logo depois, a gente trouxe essa referência do alpendre, de casa sertaneja, onde esse alpendre a gente pensou justamente no propósito do pós-pandemia, né? Onde se a pessoa chega do mercantil ou do trabalho, ela pode ter... Mais à frente a Nadine vai estar explicando essa parte da lavanderia aqui. Mas eu vou dar uma resumida. Ela pode chegar do trabalho ou do mercantil e não entrar dentro da casa, para não ter aquele contágio, né? Para não levar o vírus para dentro. Então, ela pode vir pelo alpendre e ter acesso aqui à lavanderia. Aí tu pode falar do restante, Nadine, dessa parte da frente. Pronto.
Que nem a Anne falou, é muito importante, assim, a gente falar, porque a principal medida, desde o momento que você sai da sua residência, é também o retorno a ela. Porque o vírus está ali na parte externa. Então, você tem que ter o cuidado realmente com o que você vai trazer para a sua residência. Porque não somente você pode estar contaminando os restos das pessoas que estão na casa, como realmente a própria casa. Então, que nem a Anne falou, você tem a entrada pela parte lateral, que era o alpendre, para a própria pessoa não estar entrando ali, né, diretamente na casa. A Anne vai mostrar aí com o mouse, né, mostrar por mim. Entrando aí na parte principal, na frente mesmo, Anne, pela porta, a gente tem uma entrada que é realmente para as pessoas, de algum modo, saírem ali naquele momento, terem um momento que não é a entrada, né? Então, já perto da porta, vocês verem uma muretazinha, que é basicamente a gente pensou nesse ponto, tanto para apoiar ali a abertura da porta, a gente pensou numa decoração de tijolos de adobe alternados, vazados, como aqueles cobogós, quem é da arquitetura acho que deve associar melhor, aqueles paredes de cobogó decorativas que trazem um charme à casa. Então, a gente substituiu realmente o cobogó em si pelo tijolo de adobe alternado, em que seria uma divisão em relação à parte de sala de estar com a sala de jantar, né? Para não ficar ali totalmente diretamente, mas sim também trazendo uma decoração em meio a esses vazados, a gente ia colocar vasos e tudo mais, para que tenha uma decoração e não somente aquela parede ali, né? Então, a gente apresenta essa parte da sala de estar, né, com o sofazinho em L e tudo mais, e toda a nossa distribuição, todas as nossas aberturas de porta, são para quem tem uma mobilidade reduzida. Como assim, Nadine? Todas essas aberturas são de portas de, no mínimo, 80 centímetros, para mais. Porque muitas vezes a gente coloca ali vai fazer uma residência dessa, a gente coloca uma porta de 60 no banheiro, coloca uma porta de 70, que é mais usual para quarto e tudo mais, e deixa para utilizar de 80 depois. Ou só em banheiro acessível. E não, a gente aqui, como era uma coisa tão ampla, a gente quis trazer amplitude para esse momento também. Então, todos os fluxos são, no mínimo, de 80 centímetros, junto com medidas que realmente tragam o máximo da versatilidade ali, que você possa estar entrando e saindo sem problema algum, certo? Então, nessa parte da sala de jantar, a gente proporcionou ali você vê que tem muitas aberturas nessa parte. Essa parte ali é caracterizada pelo leste, né, em si. Então, a gente queria trazer muito a parte da ventilação natural. Vamos abrir aqui, vamos ventilar, vamos fazer ventilação cruzada. Então, tanto que você vê duas janelas pivotantes ali, que é já com a abertura para o jardim, para se você tiver até, muitas vezes, em pandemia, isolamento, é tão chato você ficar ali na sua casa, com paredes ali que tampem sua visão, e a visão do natural te traz um bem-estar tão grande, tão enorme, que realmente é algo mais agradável você estar ali, tendo uma visão do pessoal lá fora passando, ou não, uma vegetação com a parte bem mais, um lado paisagístico, realmente, que toque no momento que você está ali, sentado, comendo sozinho, ou não. Então, passando aqui para a parte da cozinha, que a gente trouxe até um aspecto que a gente queria trazer realmente o esplendor da cozinha, porque tudo acontece na cozinha. Aqui, não sei direito nem como é lá no povo do sul, do sudeste e tudo mais, mas aqui o povo está muito na cozinha. As pessoas vão para aquelas comemorações de família, é todo mundo cozinhando, tem uma pessoa na pia, tem outra pessoa lavando, tanto que a gente disponibilizou muito de balcão, porque realmente sempre tem pessoas demais ali, tá todo mundo junto, tá todo mundo conversando, e é uma gritaria, o outro fala uma coisa, não, é isso aqui, não sei o quê, e a gente tá todo mundo ali, a gente gosta de estar todo mundo junto. Então, a gente fez uma cozinha assim, tchan, para realmente ter um fluxo, tá todo mundo ali reunido na cozinha conversando.
É tanto que perto da pia ali, ó, tem um balcão mais elevado, que é para justamente a pessoa tá lavando aqui e você tá escorado aqui, porque geralmente fica muito pessoal escorado no balcão, né? E conversando, tendo diálogo e tudo mais. Então, as próprias nem tanto para realmente festa, porque é uma época de pandemia, mas para relembrar o que é tão importante para a gente, que é aquela reunião ali até a própria família. Né, no meio de cozinhar, que a gente inventou muito isso, né, em tempo de pandemia. A gente tem ali a despensa, né, mas a Anne vai mostrar aí com o mousezinho, mostra aí, Anne, a parte da despensa, né, a parte da despensa ali, com uma abertura de janela superior, né, para não ficar algo ali realmente abafado e nem nada. A gente vai passando ali, ó, pro corredor, aí vocês me perguntam, poxa, Nadine, por que você não colocou, você, a Anne, a Irla, não colocaram não deixaram um conceito aberto, né, não tiraram essa parede que tá até a geladeira aí, vocês poderiam deixar mais amplo, realmente aumentar o espaço, e a gente diz assim, que realmente foi algo que a gente pensou, porque ao outro lado do corredor, a gente tem um escritório. E como a gente tinha pensado de tanta reunião realmente que tem, das próprias famílias ficar conversando ali na hora que está cozinhando ou tudo mais, você poderia estar trabalhando ali e você teria um barulho, porque ali você tem uma abertura, a abertura da porta que tem. Então, poderia até mesmo passar o barulho. E isso realmente incomoda muito, até no momento de reunião, por Meet e tudo mais, realmente incomoda o barulho, lhe tira a atenção. Então, a gente propôs tanto estruturalmente, né, para ajudar, porque o nosso pé direito realmente é muito alto, ele é 5,60, tem 2 pés direitos, tem 2 alturas. Então, o maior é 5,60, pé direito mesmo, não é até o telhado não, porque o telhado ainda tem um pouquinho mais. Então, a gente promoveu tanto para a parte estrutural, como para essa barreira de som, para não ir totalmente aqui direto. Então, em seguida, a gente tem o escritório, né, que tem uma abertura pelo corredor também, para não ter precisão de a pessoa ir até o local, e se depois, posteriormente, como está acontecendo agora, de as pessoas irem até o local devidamente com máscara e tudo mais, né, terem outra entrada que não essa entrada por dentro da casa. Então, a gente colocou uma porta exterior, né, para partir outra, por duas entradas, né, basicamente, por dentro da casa, quem já está lá, e pela parte exterior. Em seguida, a gente tem o lavabo, que tá lá proposto aí e tudo mais, e a ventilação dele, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem aquelas portas que tem tipo umas venezianas em cima, na parte superior da porta, porque aqui a gente não queria fazer uma abertura zenital só para esse lavabo. Então, a gente disponibilizou, né, essa porta, foi discriminado lá na hora do memorial, que essa porta aí, ela ia ter uma ventilação acima realmente da porta, aquele basculantezinho, né, agregado à porta. E aí a gente chega à lavanderia, que é o que a gente mais pensou para a nossa parte em meio à Covid, que era essa passagem pelo corredor, chegou ali nesse jardim, que esse daqui é central, que a Anne vai falar posteriormente, a gente chega até esse local e a gente está lá, cheio de compras, tendo que higienizar tudo, tendo que se limpar, tirar o máximo possível, lavar a roupa, tirar a máscara, botar álcool e tudo mais, então fica muito ocupado. E nem sempre você vai estar com o pessoal lá para lhe ajudar a tirar, ajeitar e tudo mais. Então, a gente tem essa bancadazinha aí, que é um balcão não, uma bancadazinha que a gente se senta, certo? Faz a limpeza, coloca ali as sacolas bem rápido, faz a limpeza da mão junto com a parte da pia ali. Tem umas portas embaixo do assento, em que já tem o local de você colocar os materiais, né, de limpeza, ou algumas coisas que você pode armazenar diretamente ali, deixar a chinela pronta, guardada, para quando você chegar ao local, tirar a chinela, tirar a roupa, botar roupão e deixar já a roupa lá. Não ir até o seu quarto com a roupa que estava, e sim deixar a roupa já colocada na máquina para fazer a lavagem e tudo mais,
e pegar um roupão e ir diretamente para sua residência. Mas já com chinela trocada, sapato em si trocado, né? E a vestimenta já trocada em si. E já colocada no momento ali para lavar. Então, é algo em que você pode ser coisas mínimas, pode, mas lhe ajuda na hora da manutenção e da higienização, né? Então, é algo que já te proporciona uma segurança maior, porque é um local isolado, tem até uma área aberta aqui com um jardim, com alguma coisa que filtre e tudo mais, não é aquela coisa apertada que o vírus possa se promover mais ali ou tudo mais, mas que desenvolva outro fluxo diferente do que está ali. Então, em seguida, o restante geral da edificação, a Anne vai estar falando mais. Inclusive, a Nadine falou sobre o lavabo, né? Uma das nossas intenções era que, por exemplo, se a lavanderia estiver ocupada e tiver outra pessoa querendo lavar a mão, ou realmente trocar uma roupa, que ela consiga usar o lavabo. Por isso que a gente decidiu colocar um perto do outro. Já nesse jardim, né? A gente colocou por quê? Aqui fica o quarto de isolamento. Como a nossa família é composta apenas de um casal, eles não têm filho, então a gente fez realmente só essa suíte principal e esse quarto aqui, no caso, vai ser o de isolamento, onde ele possui essa parte aqui que lembra um pequeno escritório ou uma mesa de estudo, com essa janela, onde na parte da frente dessa janela também vai ter um jardim. A gente priorizou muito isso do jardim, porque uma pessoa que está em isolamento, né, ela já está, tipo, muito acuada, muito sozinha. Então, querendo ou não, a gente quis proporcionar essa leveza e esse bem-estar para a pessoa. Enfim, esse jardim, ele dá acesso para os quartos, né? E logo aqui a gente colocou também um pergolado de madeira biriba. E no final temos acesso à área de convivência, que tanto a pessoa pode estar estendendo a roupa, né, como fazendo algo para comemorar, né, conscientemente. E aqui nós temos também, como se fosse um pergolado nesse formato aqui, porque como aqui incide bastante o sol, a gente decidiu cobrir mais essa parte, colocar uma vegetação e para melhorar o clima, né, para ter aquele conforto térmico muito bom. Tem mais algo a falar, Nadine? Daqui? Era só para lembrar também que o piso, tipo, que a gente colocou na parte da sala, na área de jantar, é tudo cimento queimado. A parte externa das paredes são toda de tijolo de adobe mesmo em si. E eu ia até falar da parte do shed também, da ventilação, que ele fica justamente o encontro, que é aquela diferença assim, né? Ela fica bem nessa parte do corredor principal, porque é para realmente ter a ventilação de todos os lados e promover realmente toda essa circulação do ar, seja na parte superior, na parte lateral e todos os ângulos mesmo, para ter essa troca e um melhor conforto térmico. E até foi falado também pela Anne, a gente colocou esses pergolados nessa área aí, perto do Jardim Central e no corredor e tudo mais, porque a gente foi ver, gente, já estava dando mais de 135 metros quadrados, e a gente ficou, meu Deus, só isso, e tá dando esse tanto. E lá vai a gente reduzindo, vamos colocar pergolado, vamos colocar aqui que realmente neutralize o tanto que a gente está colocando de área construída. Então, você vê que é uma residência bem compacta, um terreno realmente que foi disponibilizado, eles que disponibilizaram o terreno, né? Então, você vê assim que é algo muito enxuto, você não tem muito para onde ir, não tem muito onde colocar e tudo mais. Então, a gente não fugiu dos nossos mobiliários, dos nossos materiais, né? Quisemos introduzir ao máximo mesmo, todas as nossas... É tanto que a gente nem falou muito, Anne, mas a nossa frente da nossa casa, ela não tem muro, é um muro rebaixado com uma gradezinha. Por quê? Porque a gente quer introduzir essa visão, porque o pessoal coloca o muro, faz aquelas arandelas na parte da fachada, bota
um portão branco com a iluminação, faz tudo, e pronto, e fica isso, fica só aquilo é a sua casa, é aquilo que introduz a nossa convivência, aquele bairro que eu moro, aquele que tem um bocado de luz no muro, com a arandela, com detalhe de iluminação, e um portão branco, um portão preto e tudo mais. Então, a gente quis rebaixar, a gente quis trazer a visão daquele bairro que muitas vezes foi extinto, né, bem dizer, nas grandes cidades e tudo mais, mas que é um bairro bom, até porque é tão engraçado, né, que a gente elevou os muros, mas até eu sei que é pelo fato da segurança, mas é tão bom quando você entra em um loteamento que o pessoal tem as suas casas sem nenhum muro, é tão bom essa convivência de um vizinho junto com o outro, vendo o outro, falando com o outro e tudo mais, então a gente realmente quis introduzir isso na nossa planta. É tanto que a Anne vai passar aí para as próximas partes, né, falar do fluxograma. É isso. E foi algo que foi pedido, né, também no concurso, essa relação com o entorno, não somente pensar na nossa residência, mas pensar também no entorno. Isso, exatamente. Espera ainda. Pronto, aqui para entender mais, eu vou apresentar o fluxo, né? Onde em azul temos a calçada, aí aqui nessa entrada principal nós vamos ter acesso a essa circulação para entrar dentro da casa, né? Eu acho que já assim dá para vocês entenderem melhor, porque a gente já apresentou a planta baixa. No caso, a maioria dos ambientes eles têm acesso um ao outro, mas como a gente já explicou, a pessoa tem que primeiro passar pelo alpendre, que inclusive a nossa ideia inicial era ter um alpendre em U, né? Quer dizer, normalmente é pela casa toda, ao redor da casa toda. Mas a nossa ideia inicial era ter em U. Só que como era pouco metro quadrado, não deu. Aí aqui é basicamente só para vocês realmente terem essa ideia do fluxo, porque a gente já explicou na planta baixa, né? Aí eu vou estar passando aqui. Pronto, a gente vai finalizar com os nossos renders, né? De como ficou tanto essa parte do entorno. Aqui, ó, dá para vocês verem mais direitinho que a gente usou a madeira de biriba e também usou essa vegetação para não ficar uma coisa tão quente para quando você for entrar no quarto, né? E aqui temos as vegetações que a gente já apresentou. A gente tem até aí, eu acho que dá para ver nessa parte da segunda casa aí ao lado, que realmente as casas tinham que ser replicadas, uma do lado do outro, porque era uma quadra da mesma residência, sabe? Então, realmente tinha que replicar as casas uma ao lado da outra, e dá para ver na parte superior ali que a gente encontra o schedule. A gente tem as duas alturas do pé direito e encontra a parte elas voltadas à ventilação Nadine, principal. Oi. espera ainda, tá? Que eu vou só desligar meu áudio. Não, tá bom, mulher, dá pra ver. Problemas de quem tem cachorro, espera ainda. Então, gente, ela deve estar só ali falando com o cachorro dela, porque ele vive latindo. Mas em relação aos renders, é basicamente isso. Trazer os aspectos de antes, porque era muito bom, né? A gente ter aquela vizinhança que tem um muro mais baixo, a gente se sente até mais seguro, todo mundo conversando ali, todo mundo conhece todo mundo, e te traz um conforto até maior. Não, é muito bom trazer esse método. Então, a gente às vezes se esquece, a gente se torna, tem tanto medo da cidade, tem tanto medo do que tem em volta, do que pode acontecer, que a gente se restringe de total maneira que a gente deixa aquilo e fica naquela barreira. Realmente fica uma barreira em relação a todas as edificações, a todo o contato realmente de vizinhança, de residência, interpessoal mesmo. A Anne vai só mostrar o resto dos renders, que tem só mais alguns, gente. É rapidinho e já termina com a parte aí do Leonardo, que vai falar. Aqui estão me ouvindo, né? Sim, pode falar. Aqui é mais a parte da fachada, né? Que a gente já apresentou.
Passa Aí para a eles parte têm do quintal. A é, parte assim da frente você vê o banquinho. aí tem o jardim principal, ó, que é aquele banco que a gente falou, junto com a vegetação. Bota lá de novo, É, Anne. Bota naquele lá. rapidinho, Nadine. Tá. Ó, aí tem, ó, a gente já vê as esquadrilhas e a gente ainda vê essa. Eu não sei se vocês vão ver, tipo umas caixinhas no chão, que era como se fosse aqueles lamparinas que tinha antigamente, né? Que a gente colocou. Não, a gente podia colocar uns LED assim no chão e tudo mais para iluminar, mas a gente escolheu a volumetria de lamparina para poder trazer a iluminação ali no chão e tudo mais. Pronto, só isso. E aqui é a parte do jardim, né? Aquela parte que eu tinha explicado, que realmente tinha um pergolado aqui, junto com a vegetação, dá para a área de convivência. Aqui tem uma redezinha, que também no alpendre vai ser colocado. Aqui dá para ver ó, um pouco daquele pergolado que a gente falou. E aí mesmo seria. É isso. Pode falar, Obrigada. amiga. Não, era só isso mesmo. Acho que o Leonardo ainda vai querer falar, né? E tudo mais. Eu queria agradecer a todos que ficaram até este momento, né? Muito obrigada. E foi isso que a gente apresentou. E não, gente, não ganhamos, infelizmente. Muito obrigada, gente, tá? Pela atenção. Bem, eu vou puxando daqui. Cláudia, sim, Cláudia, por favor, fala aí. Se apresentar ia passar para você, só que eu queria só mais reforçar, parabenizar as meninas. Eu vou dar um casco na Helena. Léo, vai, que não dá para não. A Helena chegou aqui. Uns tem cachorro e uns tem Helena, né? Cada um atrapalha de um jeito. Nadine, Anne e Irla, muito parabéns para vocês. Vai, Léo, pode ir. No final eu faço Tá bom, Claudinha, eu vou puxando aqui. Eu fiquei muito feliz. Primeiro, eu fiquei com muita vontade de morar nessa casa. Quisera eu ter aí um dinheiro para eu investir, né? Contratar vocês aí para serem as arquitetas dessa residência. Ficou um charme mesmo, né? Um trabalho muito criativo. E se com certeza eu tivesse na avaliação, vocês teriam tirado nota 11, teriam tirado o primeiro lugar. E eu também acho que isso não é o principal é a criatividade, né? De fato, vocês surpreenderam. Não tenho muito acesso a seu histórico aí da graduação, mas com certeza me surpreenderam, né? Bem, pessoal, eu sou o Leonardo. Eu vou tecer alguns comentários que sejam do âmbito que não é o âmbito da arquitetura, né? É uma ciência que faz interface com a arquitetura, que é a psicologia ambiental. Então, eu não estou nem um pouco capacitado para fazer algum tipo de comentário mais técnico em relação ao ambiente, ao projeto criado, certo? Eu também estou aqui aproveitando para me apresentar de uma maneira mais humana, porque o acesso que vocês têm a mim, por enquanto, tem sido aquela disciplina de psicologia aplicada no modelo EAD, e é uma psicologia aplicada às organizações, então nós vemos quase nada, na verdade não vemos nada de psicologia ambiental naquela disciplina. A psicologia ambiental, até um certo tempo atrás, era presencial, então nós tínhamos tempo para dialogar sobre esses assuntos, né? Então já fico aqui que a importância de ter esse espaço e como eu sou a favor dessa perspectiva no curso, tá certo? Infelizmente, vocês têm acesso a mim só apenas para aquelas aulas um tanto bem artificiais que acontecem, né? Então, eu sinto até vergonha. Mas agora, vou falar com vocês de uma maneira mais natural, né?
Bem, eu tive aqui algumas anotações em relação ao que foi apresentado, realmente um trabalho fabuloso, né? E aprendi bastante. Mas a maneira como eu vou propor aqui uma reflexão a partir da psicologia ambiental, gente, é tentar posicionar o olhar da turma para algo que seja diferente do que as ciências positivistas, do que as ciências mais objetivas, que é aquilo que nós temos costume de estudar, e a arquitetura é uma ciência, assim, bem objetiva, de tentar distanciar esse olhar mais das coisas para o processo. Tentar tirar o olhar do objeto, distanciar o olhar do objeto para o olhar do processo, da relação, daquilo que a gente na psicologia chama de dialética, da relação, da interação. Porque na maneira de pensar ambiente, que eu venho trazendo aqui para vocês, e que vocês incorporaram muito legal, de maneira muito criativa no projeto, não é um ambiente apenas no sentido que envolva os objetos, os materiais, assim como vocês trouxeram a ideia da varanda, da rede, do telhado, do piso, do tijolo, da vegetação, né? Mas é pensar esse ambiente de maneira a utilizar, né, tais objetos. De pensar que este ambiente ele é composto por um sujeito dentro de um espaço. É um sujeito que vivencia, é um sujeito que percebe, né? Então, pensar um ambiente dessa perspectiva não é pensar apenas o objeto, mas é tentar pensar aquilo que a gente chama de totalidade empírica. É a totalidade das coisas que existem em que eu faço parte daquilo lá, né? Então, não é apenas pensar os objetos, mas sim a utilidade que se tem dentro deste objeto. É o corpo com o mundo, né? Mais precisamente também falando, é uma estética sensitiva. Uma estética sensitiva. É a maneira como o meu corpo percebe que o meu corpo está neste local, né? Então, não é apenas separar o objeto de maneira utilitarista. E eu vejo que ficou bem legal essa incorporação quando vocês fazem aquele corredor. Não vou falar os nomes técnicos, gente, mas aquele corredor que dá lá para o escritório e que dá lá para a cozinha, sabe? É pensar a ventilação que vem lá de sudeste, né? Enfim. Bem, então é essa noção de ambiente que eu venho trazendo aqui, tá certo? E neste ambiente existem algo que a Nadine falou muito na sua exposição, que são as outras pessoas. É que nesse período de isolamento é aquilo que está mais pegando, pelo menos para mim, né? Que o distanciamento não é apenas um distanciamento em relação a uma proteção de saúde, mas é um distanciamento de afetos. É um distanciamento de quando as pessoas não estão próximas, elas também não se afetam tanto. Até a maneira como a gente vem conversando aqui é uma maneira, lógico, de reduzir as distâncias, mas a troca de energia, o olho no olho, o tempo da comunicação, ele é embarreirado, né? E aí eu acho que na casa, ele trouxe muito essa parte na cozinha, né? Que a Nadine apresentou, na cozinha, junto com a sala de estar, que também está junto ali com a sala de jantar. E essas pessoas, logicamente, vai ter que ser no momento a família, né? A família, nesse período de isolamento. Bem, então pensar o espaço, né? Seria esse estar do corpo com o mundo, com objetos, com pessoas, mas é também estar com o vazio. E o que é o vazio? É o não espaço, é o espaço de útil, né? Tem no provérbio chinês, ele fala assim, que as paredes dão os limites das coisas, mas é o espaço vazio que dá a utilidade daquela coisa, né? Se você tem uma garrafa, você tem o espaço, os limites da garrafa é seu ambiente físico, mas a utilidade dessa garrafa é dada pelo aquilo que está dentro da garrafa, é o seu espaço vazio.
E eu achei muito legal no projeto de vocês que vocês valorizam esse espaço, né, o vazio, porque é no vazio que se acontecem as possibilidades de mudança. E no âmbito do teletrabalho, vocês estão vivenciando isso, e eu vou falar muito sobre a partir da minha experiência, porque a ciência que eu estudo, ela não dá para se distanciar muito do objeto que se estuda. Então, por exemplo, não tem como eu me distanciar do meu psiquismo. A maneira como eu percebo o mundo é própria a mim. Então, a maneira como eu falo aqui para vocês sobre a psicologia ambiental é muito aquilo que eu vivencio também aqui, como, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente do lar. E algo que eu vejo que me incomoda muito e que eu tenho buscado mudar é exatamente o ambiente, né? É abrir esse espaço para novas possibilidades. Então, eu já dei aula na sala, eu já dei aula na cozinha, já estou dando aqui aula já dei aula no quarto, eu só não dei aula no banheiro, mas estou dando aqui, já dei uma ajeitada no escritório. Então, eu imagino que uma casa, nesse período de isolamento, há de se respeitar muito esses espaços vazios para que hajam possibilidades de mudanças, para que as pessoas possam mudar as configurações, mudar a maneira de existir. Porque a nossa própria criatividade, ela precisa dessa remodelização. Criar é também criar esse corpo no mundo, né? É a maneira de estar diferente no mundo. E isso passa pelos objetos e pelas formas como as pessoas vivenciam. Então, era isso a primeira coisa que eu queria falar, é essa questão da experiência do corpo no mundo, né? Do ambiente enquanto um corpo, um sujeito que vivencia aquele ambiente. Então, a Nadine, muito legal, não sei se foi a Nadine ou foi a Anne, que falou de baixar o muro para poder ver a paisagem. Né? E de fato, se você não tiver uma paisagem, ou você fica pirado. Se você ficar trabalhando assim de frente para uma parede, você vai ficar pirado. Então, muito legal essa ideia de poder abrir a janela para ter a paisagem para o horizonte. Tem outra... o filósofo que fala assim, que se você enxerga o horizonte, a sua mente fica mais livre. Quando nós não enxergamos o horizonte, a gente vê apenas paredes, a gente só vê limites. Então, poder enxergar além, poder enxergar o horizonte, enquanto esse corpo está num ambiente mais amplo, este corpo também ele vê mais longe, ele vai mais longe, ele experimenta espaços mais amplos. Né? Então, bem legal essa ideia aí da paisagem. E no sentido, assim, as três coisas que eu ia pontuar aqui nessa fala, né, que era a experiência desse sujeito no mundo, a vivência do não espaço, né, a vivência do espaço útil, e, por fim, aquilo que a psicologia ambiental, pasmem, né, ela faz muita relação com a teoria da relatividade. A teoria da relatividade da física quântica, né, e que é maravilhoso estudar, indico demais que vocês dêem uma olhada aí no YouTube, em relação à teoria de Einstein, que é muito legal, quando ele vai falar da experiência, da vivência espaço-temporal. Né? A vivência espaço-temporal. E aí, nessa vivência espaço-temporal, gente, influencia algo que a gente só sente mais nessa mentalidade histórica, como a Anne falou, né? Essa modernidade, essa contemporaneidade historicizada que a gente vive, né? Inclusive, algo que eu deveria parabenizar muito também no trabalho de vocês, e algo que eu aprendi muito com a Claudinha, e aprendi muito com o professor João Lucas, que é esse lance da territorialização, de respeitar a história, né? Eu convivi muito com o João, voltei muito de Quixadá para Fortaleza com o João, e ele falava da história das igrejinhas para a gente também no carro, tá certo? Então, eu aprendi também a tese do João das igrejas, e muito legal esse lance do território, né, de respeitar a história, sabe? Enfim, algo que a gente não respeita, que não considera muito nessa mentalidade pós-moderna de produtividade. Mas o nosso trabalho, a nossa vivência espaço-temporal, ela depende muito dos afetos que nos chegam. E essa vivência afetiva, ela envolve outras pessoas, envolve também os objetos que estamos presentes, né?
Então, essa afetividade, quando ela está dentro do lar, a forma como eu percebo, e aí eu queria depois saber a opinião de vocês também, dentro de casa, no período de home office, home office não, gente, teletrabalho, né? Vamos territorializar os nossos termos, né? Até um dia desses estavam falando brainstorm, cara, que negócio de brainstorm, é um toró de pitaco, né? Vamos regionalizar a nossa linguagem. Nesse teletrabalho, tá tendo muita confusão em mim sobre o que é a minha vida em casa e o que é a minha vida no trabalho. Tem hora que eu não consigo pegar no computador porque simplesmente tá na hora de trabalhar, mas, tipo, eu tô com minha cama lá do lado. Então, tipo, eu vou assistir Netflix, negócio de trabalhar, né? E, às vezes, tá na hora que tradicionalmente seria para eu tá com minha companheira, tá brincando com minha cachorrinha, tá assistindo um filme. Não, tipo, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui engajado nessa sala, nesse computador, tenho que terminar. Então, essa afetividade, em termos de profissão ou lar, né, ela tá muito confusa para mim, não sei para vocês, tá? Mas tá confusa e cada vez confundindo mais, sabe? A gente tem sido muito estranho. Acho que a palavra mais adequada que eu posso achar é essa, é estranho. É coisa estranha. Essa vivência espaço-temporal. Então, eu imagino, meninas, que quando vocês colocam um escritório, que é o local para fazer isso, sabe? Vocês favorecem que haja essa mudança. E não é um escritório isolado da casa, e não é um escritório isolado da rua, né? Um escritório que tem conexão com rua, né? Tem conexão com casa, para que talvez favoreça essa divisão, né? Porque aí a gente sabe que, tipo, a gente às vezes está de saco cheio, vai trabalhar na sala, às vezes vai trabalhar no quarto. Enfim, quisera eu, e eu ainda vou fazer isso, dar aula na rede. Sabe por que não? Por que não? Mas não dá, porque é ruim de mexer no mouse, na rede, enfim. Então, esses conflitos, eu acho que eles cabem muito ser pensado nessa vivência espaço-temporal, em teletrabalho, né? Esses conflitos entre o que é funcional na minha casa, o que é para eu ganhar meu ganha-pão, né? O que é para eu fazer meu trabalho, minha profissão, enquanto estudante, enquanto profissional, e o que é para eu viver o lar, sabe? O que é para eu estar com a galera da minha casa. E eu acho que esse foi, inclusive, um dos desafios do projeto, do concurso, né? Que foi falado aí. A ventilação, isolamento e iluminação. Eu não sei se depois que eu vim entender que o isolamento era uma pessoa que tivesse contaminada, ficar isolada, né? Pois é, e eu pensei que era isolamento em relação à pessoa que fosse trabalhar, né? Mas no projeto vocês incorporaram aí muito habilmente. E aí, dentro de pensar esse processo, né? Lembre-se que eu comecei falando sobre a ideia do processo, de pensar a psicologia ambiental não como um ambiente físico, mas como um processo que acontece dentro deste ambiente, como uma vivência desse ambiente. Eu acho que é interessante pensar duas questões. Primeiro, a relação entre a funcionalidade com a abertura para mudanças, com a abertura para a mudança desse ambiente, para a remodelização, né? Então, pensar o que é útil com aquilo que eu posso mudar dentro dessa utilidade, né? As maneiras diferentes de usar a minha casa para ela ser útil. E a segunda questão, pensar que a arquitetura tem muita relação com a saúde mental. Sabe que a maneira como vocês interpretaram o projeto e construíram o projeto foi uma maneira a proteger o morador, a moradora, o casal de moradores, né? Que foi a casa que foi montada para um casal. E não apenas no sentido de prazer, mas da saúde dessa pessoa, né? Tanto do isolamento, como da parte onde vai chegar, de ter o espaço para trabalhar, de poder olhar o horizonte, ter espaço para estar com o pessoal da casa.
Então, assim, em termos de conclusões, eu poderia dizer que o ambiente de vocês trazem, eu assisti agora, tá certo? Então, aprendi agora, mas o projeto de vocês traz muito forte a noção de minimizar conflitos entre trabalho e não trabalho, entre espaço e espaço vazio, né? Entre utilidade e abertura para mudanças, né? Como também a possibilidade de saúde, né? De que as pessoas encontrem uma saúde, um espaço salutar de convivência e de vivência espaço-temporal dentro desse ambiente. Eu fiquei, assim, realmente muito feliz de estar aqui neste espaço. Me desculpem pela minha atecnia em comentar um projeto arquitetônico dessa complexidade. E, assim, acho que complexidade não é a palavra, mas acho que é a sofisticação, né? A sofisticação, porque não é algo complexo, é algo sofisticado e que representa muito o nosso regionalismo, a nossa seara de vida. Mais uma vez eu venho aqui pedir permissão para que um dia eu possa morar numa casa como essa e também agradecer pela presença de estar aqui com vocês e parabenizar novamente aí pelo projeto, né, e pelo CA, né, Rafael, que você está aqui, eu sei que você está representando o CA, parabéns aí também pela organização, e Claudinha, pela orientação, Claudinha, parabéns demais, viu? Obrigado, era isso que eu tinha que falar. A gente também agradece, Leonardo. Foi muito bom, tipo, ver essa visão, além da arquitetura, né, que você trouxe. E é isso. Muito obrigada. Gente, eu queria só, tipo, finalizar, né? Porque eu acho que a gente já passou, foi muito, mas ainda bem que ainda tem gente aqui. Eu queria dizer, tipo, para quem é da arquitetura, né? Que a partir desse projeto, que foi simples, mas foi realmente de coração, que vocês possam, em meio ao trabalho de vocês, não só ver essa apresentação, mas implementar para vocês mesmos. Trazer a nova visão e ser os arquitetos de hoje que possam promover arquiteturas novas com referências antigas, que possam propor realmente enaltecer o nosso regionalismo, certo? Seja no ponto mínimo ou seja no ponto máximo, que vocês se promovam, se renovem e renovem a visão do externo em relação a nossa visão do nosso interno, a nossa vivência, a nossa cultura realmente. E é isso. Queria só fechar incentivando os alunos a participarem de outros concursos de projeto. Eu tenho certeza que foi uma experiência incrível para as 3 meninas que fizeram o projeto, que comporam a equipe. Eu acho que elas aprenderam não só sobre projeto, mas outras coisas da vivência e do fazer arquitetônico, né? Sobre prazo, sobre organização, sobre planejamento de etapas de projeto. Eu acho que aquilo que a gente fala em sala de aula, gente, o tempo, não atrasem, preste atenção, aquilo que a gente fala que parece que é besteira, professora, mais uma semana, professora, só mais um dia, só mais não sei o quê. A gente vê que isso não se aplica à vida prática, né? Então, o concurso, eu me lembro que no último dia a pobre Dani estava desesperada, porque quando desse 11 horas e 59 minutos, os trabalhos eram sumariamente eliminados, né? Não tem chance, não tem nada. Então, você tem que aprender a se planejar. Então, incentivem. Fica aqui o meu incentivo para que vocês procurem esses concursos. Tem vários, né? Dá para procurar pela internet, sempre tem. Que vocês montem equipes. Eu estou à disposição de vocês para quem quiser precisar de um professor orientador, eu estarei à disposição para outras possibilidades, tá bom? E incorporando coisas do sertão. Né? Inclusive, a Cláudia falou isso. Acho que no início do processo, a grande dificuldade, quando eu disse assim, vocês têm que pegar a vivência de vocês como sertanejos e né?
E aí a menina, mas Cláudia, o projeto é em Fortaleza, o projeto não é aqui. Aí eu disse, eu sei que o projeto é em Fortaleza, mas se vocês não levarem isso para o projeto de vocês, vai ser só uma casa, igual a tantas casas de outras faculdades de arquitetura que estão na capital. O diferencial da casa de vocês tem que ser esse. O que é a grande diferença do fazer uma residência de alunos que estudam em Fortaleza, numa capital de Fortaleza, e de alunos que estudam no sertão? Qual a diferença das residências? Porque tem que ter. Então, eu queria que elas trouxessem essas vivências para os projetos que elas estavam desenvolvendo, para as ideias que elas estavam tendo, e eu acho que o resultado formal foi muito interessante, muito bonito. Eu tenho muito orgulho do que elas conseguiram fazer. Obrigada, eu sei que eu falo demais, já passamos do tempo, e daqui a pouco eu tenho que voltar, né, para a outra mesa. Obrigado, gente. Aí o pessoal agora do CA que assuma. Cadê o Rafael? Para encerrar. É isso, né, meu povo? É isso. Eu queria parabenizar as meninas, também ao professor Leonardo, né, pelas palavras. Eu gostei muito da perspectiva da psicologia ambiental, sempre é uma área muito interessante. A professora Cláudia, pela ótima orientação, né, é uma ótima orientadora, sempre tive o prazer de fazer um projeto arquitetônico, né, com a senhora. Eu sei como a senhora puxa bem todas as questões que a senhora trabalhou com as meninas. Queria parabenizar, por mais que não tenha ganhado, mas ganharam meu coração, acho que de todos aqui também. E, meu povo, é o que temos. Espero que vocês tenham assinado a frequência. Queria agradecer também muito a presença de cada um de vocês, inclusive do povo que não se encontra mais aqui, né, entre nós. Mas eu espero também vocês na nossa palestra, né, Cláudia? Com ninguém menos do que a Cláudia, na memória, acho que é Memórias Inumeráveis, né? Nossa palestra, pois é. Aí vai ser, acho que vai ser das 6h30 às 9h. É isso, espero vocês lá. Beijos, obrigada, pessoal.